Olá pessoal, mais uma vez o professor Marco Túlio aqui com vocês com o tema Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Hoje a gente vai tratar de um conteúdo muito importante em mecânica, né? Mais especificamente em vibrações mecânicas, que é a vibração livre amortecida para sistemas com grau de liberdade com amortecimento de Coulomb ou atrito seco. Então hoje vai ser uma aulinha para tentar dar uma sumarizada nesse conteúdo e ajudar vocês. Bom, então vamos lá. Amortecimento de Coulomb ou por atrito seco, né? Então quem que foi o primeiro cara que se preocupou com isso aí, estudar, né? Não de observar, mas de realmente formalizar o conhecimento a respeito do assunto foi esse caboclo aí, foi cidadão em Charles Augustin de Coulomb, francês, que foi o primeiro cara que se preocupou, né? O primeiro cientista que se preocupou em realmente estudar os porquês, tentar formalizar matematicamente esse tipo de fenômeno, que tem muito a ver com desgaste, né? Atrito é relacionado com desgaste, né? Normalmente o atrito é uma coisa ruim, mas em alguns casos, não são muitos, mas são aplicações muito nobres, que têm a ver com o amortecimento, né? Bom, então vamos lá. O que acontece, né? Você tem um sisteminha que está mostrado para esse GIF animado, que é um bloquinho apoiado na superfície horizontal com a mola acoplada, né? Então vocês percebam que aí não tem explicitamente um amortecedor. Não tem um amortecedor, mas você vê que tem um cidadão que chega lá para um dedinho, dá uma condição inicial de deslocamento, puxa, larga, e o sistema para. Se ele parou, é porque teve alguma forma de dissipação. Então, nesse caso específico aí, ele dissipou, foi por conta do atrito seco, né? Lembrando sempre isso, né? Para ter amortecimento não precisa ter amortecedor explicitamente, certo? Então você imagina, né? Você pegar a foto assim, a câmera normal, olho nu, você vai ver um bloquinho desse aí, apoiado na mesa, né? Aparentemente, tá liso, né? Igual um vidro, né? Mas se você pegar uma lupinha, né? Ou mandar um abraço pro professor Tanaka, né? Que é da área de metrologia, conhece demais da medição de rugosidade, né? Tem um aparelhinho que chama rugosímetro. Ali fala a verdade, né? Ele pega uma superfície e vai ver realmente o quão rugosa ela é. Então você pegar uma lupa, macroscopicamente é isso aí. Mas se você põe uma lupa, né? Claro que os efeitos estão exagerados, você vai ver isso aí, né? Vai ver irregularidades na superfície, né? Como se fosse um engrenamento, que é de fato um engrenamento. Então é justamente essa irregularidade no par de superfície, né? Quando a gente fala em atrito, a gente tem que pensar no par de superfície. Não tem que pensar qual que é o coeficiente de atrito do aço. Não existe isso. O que existe é o coeficiente de atrito com par aço-madeira. Aço tipo A com aço tipo B, vidro e plástico. É sempre pensando no par de superfície. Não faz sentido o coeficiente de atrito do aço, do vidro, não existe. É do par de superfície. Então, se você dá o zoom, você vê essa configuração aqui. Toda dentada, né? Que de fato é. Então você vai ver todo esse acoplamento. Então você vai tentar impor um movimento ali. Então aquele engrenamento vai resistir ao movimento. Então o que há na verdade são microquebras daquilo ali. Então, por isso que desgasta as coisas por atrito seco. Então é justamente essas quebras que contribuem para a dissipação de energia. Tá? Estou falando aqui, gente, uma linguagem bem simples. É claro que tem uma ciência que estuda só o atrito e desgaste, né? Que ela se chama tribologia. Tá? Não é escopo dessa aula, mas só para conhecimento. Tem uma ciência que só dedica a atrito. A gente vai ser praticamente o usuário dessa informação, mas a gente tem que explicar o conceito. Bom, então andando, eu coloquei a simbologia, né? Que é dissipação de calor. Então, se tem calor, dissipou energia. Tá? Calor tem a ver com dissipação de energia. E tem amortecimento lá no fim das contas. Correto? Bom, dito isso, a gente vai colocar assim, uma aplicação prática, né? Onde que eu posso aplicar isso, né? Vou estudar isso para quê, né? Aquele clássico, onde que eu vou ver isso na minha vida, né? Mas tem, viu? Uma das aplicações mais corriqueiras, mais frequentes de atrito seco é no amortecimento de grandes estruturas. Certo? Aqui está representado, desse lado aqui, é uma estrutura tradicional, né, convencional, perdão,
e aqui uma estrutura que tem alguns elementos que impõem atrito à estrutura. Então aqui simbolicamente, essas ondinhas aqui embaixo, ela simula o que a gente chama de sismo, né, que é o abalo pela base, né, pela movimentação de placa tectônica, no terremoto, né, o sismo, abalo do solo. Então vocês percebam aqui que está muito claro, né, a estrutura que não tem algum dispositivo que se utilize, né, que se valha do atrito, ela tem uma amplitude de vibração muito grande. Ao passo que aquela que conta com esses dispositivos, cujo princípio ativo é o atrito, você perceba que a amplitude é bem menor. E você vai ver, no fim das contas, o dispositivo, do ponto de vista tecnológico, é muito simples, de construção é muito simples, né? Que é representado aqui, ó, por uma ancoragem e uma parte que tem movimento relativo. É como se fizesse isso aqui, ó, um movimento relativo. Aqui é esquemático e aqui é uma estrutura real do lado esquerdo, aqui, ó, destacado com esse círculo amarelo, é uma estrutura real que tem uns tirantes, né, uns travamentos diagonais aí, e essa parte aqui é justamente aquela que vai ter um encaixe, que vai ter um movimento relativo entre um lado e outro. E é justamente esse movimento relativo onde que o atrito vai ocorrer. Então, claro, não precisa deslocar um metro, né? Mas dinamicamente, aquilo ali vai esfregando no outro, vai dissipando energia. Isso é claro. Então, eu criei esse GIF aí, só para a gente exemplificar. Eu coloquei, óbvio, uma estrutura de 1 grau de liberdade só, para a gente ver como é que é o princípio ativo desse tipo de solução. Né? Tem duas ancoragens, uma no sistema, outra no solo, e sucessivamente, quando a estrutura tem mais graus de liberdade. Então, onde que vai esfregando ali, ó, é onde que vai atritando e dissipando energia. Então, limita, não precisa ser um amortecedor viscoso, né, com fluido. Então, é uma solução empregada por aí, tá? Então, eu coloco essa coisa sempre para motivar, né? Porque senão a gente pensa, vai estudar isso aí, é muito simples colocar, mas a gente tem que dar uma contextualizada para realmente aumentar a nossa boa vontade de absorver mais conhecimento. Bom, então vamos lá. Tem um gráfico aí de x de t com respeito ao tempo. Eu tenho ali uma massinha do lado esquerdo, que tá essa massa e essa molinha que está acoplada, ela não está nem esticada nem comprimida, está no comprimento neutro dela. Então o que é o primeiro passo? O primeiro passo eu vou lá e estico. Que eu estiquei, aqui é o cara que fez lá no GIF anterior, né? Depois o dedinho puxou, eu estou impondo aqui um deslocamento inicial, então eu estou lá e estou segurando. Então eu tenho uma energia ali armazenada nessa mola. E eu chamei lá do energia potencial PE, né? Potencial elástica no ponto zero. Eu poderia ter colocado outra denominação, mas a energia potencial no ponto zero é igual a meio de K x0 ao quadrado. X0 é aquela condição que eu dei, aquele deslocamento inicial que eu dei. Então está armazenado ali. Está armazenado. Aí eu pego, o que eu faço? Eu solto. Se eu soltei aquela energia potencial elástica, ela vai se transformar em outro tipo de energia. Cinética, né? Que vai fazer que, haja visto, temos um movimento, né? Então ele vai para outra condição, vai para outro ponto. Então comprimiu, chegou num segundo estágio, que eu vou ter um meio ciclo. Por que o meio ciclo? O bloco só passou pela posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio é essa reta aqui, ó. Então passou uma vez pela posição de equilíbrio, eu tenho meio ciclo. Então eu tenho x1. Ora, e no x1 minha velocidade é 0. Então ali, agora eu comprimi uma quantidade. Antes eu tinha esticado a mola uma quantidade, x0, agora ela está comprimida de x1. E nada mais natural a gente pensar que esse x1 é diferente de x0. Por quê? Como teve atrito no meio do caminho, eu dissipei energia. Então eu dissipei. Então o x1 em módulo, né, ele não pode ser igual ao x0, tem que ser menor. Está representado aí no meio ciclo. Então aí vai repetir essa ocorrência. Então eu tenho ali armazenado meio agora de kx1 ao quadrado. Aí está 0. Então está armazenada. Então essa energia é devolvida para o sistema em forma de energia cinética. Vai migrar, né? Fazer a migração para energia cinética, vai movimentar. Então aqui eu tenho energia dissipada em meio ciclo. Ó. Eu tenho energia dissipada nesse meio ciclo. De 0 para 1 vai ser a diferença da energia que eu tinha no começo para depois, de 0 e 1. Então
Então, eu pego as duas expressões de energia, faço a subtração, tem termo comum. Então, a energia dissipada, né, nesse primeiro meio ciclo, vale isso aqui, ó, meio de K, x0 ao quadrado menos x1 ao quadrado. Feito, tá colocado aí. Agora tem o trabalho da força de atrito, em meio ciclo, né? A força de atrito trabalha. Como é que vai ser o trabalho dessa força de atrito, né? Já que tá tudo no mesmo plano direitinho, vai ser o deslocamento, a força atuante ali vezes o deslocamento. Então, tá lá, WF, trabalho da força de atrito, vai ser μ vezes a normal, vezes... Qual que foi o deslocamento total? O deslocamento é diferente. Ele deslocou daqui para cá e deslocou x0 e depois deslocou mais x1. Então, por isso a soma aqui. Então, agora eu tenho a energia dissipada em meio ciclo. Eu posso, como trabalho e energia, eles contam com a mesma unidade, Joule no SI, né? Eu igualo essas duas expressões aqui, ó. Eu vou igualar essas duas expressões. Se eu igualo essas duas expressões, isso aqui é um produto notável, eu desmembro, faço o cancelamento aqui, de forma que a minha perda de amplitude em meio ciclo, ou seja, o quanto que eu deixei de percorrer, né, a perda de amplitude, é justamente a diferença desses dois deslocamentos aqui, ó, de x0 e x1. Então, se eu x0 menos x1, eu perdi um pouquinho, que tinha que perder mesmo. Então, para esse meio ciclo, ou seja, com essa parte aqui, eu perdi 2μn dividido por K, onde μn é a força de atrito. Tá? Lembrando que a força de atrito, óbvio, quando tem movimento, é o atrito, coeficiente de atrito estático, né? Cinético, né? Ele instantaneamente ele vira estático só quando ele iguala a velocidade a zero. É só um lapso, né? É só um lapso que ele fica estático, mas quando estiver movimentando é o cinético. Então aqui a gente dando continuidade, aí tem um segundo meio ciclo, né? O raciocínio é o mesmo. Eu tinha x1, ele vai dissipar a energia nesse meio do caminho. Um ciclo agora, né? Aí vai ser x2, onde x2 é menor que x1. Como aconteceu de x0 para x1, de x1 para x2 vai diminuir também. Dissipou energia no meio do caminho. Então a gente faz uma análise semelhante, né? Então, similarmente, a gente faz a mesma análise, né? De x1 para x2, quanto que eu perdi de amplitude? Eu perdi mais μn dividido por K. Então, se no primeiro meio ciclo eu perdi 2μn dividido por K e no segundo meio ciclo eu perdi mais 2μn dividido por K, então meio ciclo mais meio ciclo, um ciclo. Então, por ciclo, eu perdi, a gente chama de delta maiúsculo. Por ciclo, eu vou perder. Na verdade, tem um erro aqui. Isso aqui é 4, gente. Vamos ao vivo aqui. Ao vivo consertar isso aqui, ó. Aqui é 4. Tá? Então, por ciclo, eu vou perder 4μn dividido por K. 4μn dividido por K. Tá? Andando, né? Eu gosto de sempre colocar esse lembrete aqui, ó, que o período natural é 2π dividido pela frequência natural e a frequência natural é 2π dividido pelo período natural, né? Para que eu estou falando isso aqui? Porque a gente vai chegar à conclusão que no movimento que tem envolvendo atrito de Coulomb, o atrito ele não altera em nada a frequência natural do sistema, nadinha, tá? Então esse comportamento, esse fenômeno que a gente discutiu aqui agora, ele vai acontecendo simultaneamente, ó. Você viu que está decrescendo a amplitude? Aí que eu coloquei esses tracejados aí, para poder notar que tem vários ciclos ali ainda. Então a amplitude vai decrescendo até chegar a um ponto que vai parar. Porque fica um cabo de guerra, né, para ser mais didático, um cabo de guerra entre a força de atrito e a força de mola. A força de mola é uma força restauradora. Ela todo momento ele quer trazer o sistema para a posição original dela, né? Então ela chegou num ponto aqui, interrompeu o movimento. Agora vocês estão percebendo que o XF ele não está no zero? Ele não está no zero, tá? Porque chegou em algum momento a força de mola, a força de atrito ganhou da força de mola.
Então, não necessariamente, viu? Não necessariamente esse XF vai ser aqui em zero. Ela ou vai ser acima ou abaixo, que eu coloquei acima. Tá? Então, esse cabo de guerra aqui nesse ponto foi vencido pela força de atrito. Chegou um ponto que a força de atrito foi maior que a força de mola e travou, segurou. Então, instante final T0. Então, vocês estão percebendo, olha só que interessante. Nesse caso aí, diferentemente do que acontece com amortecimento viscoso, onde o decaimento é exponencial, aqui o decaimento está na cara que é linear. Ele é linear. Perfeitamente linear. Então, essa é uma característica do amortecimento de Coulomb, né? O decaimento é linear, apesar de ter amortecimento. E lá no fim, né? Como esse XF aqui, ó, como é que eu calculo esse XF? Olha lá, condição de parada. O que é a condição de parada? É onde que, na pior das hipóteses, né, a força de mola se iguala com a força de atrito. Então, meu X final é só isolar o X aqui, ó. Tá isolado aqui, ó. O XF vai ser μn, que é a força de atrito, dividido por K. Então, a posição de equilíbrio original é zero. Mas nesse caso aqui, foi criado, na verdade, uma nova posição de equilíbrio. Foi criada uma nova posição de equilíbrio. Mais uma vez, gente, poderia ter sido aqui, para cima aqui nesse exemplo didático, né? Mas poderia ter sido para baixo, poderia ter sido parcial aqui também. O fato é que essa condição de parada, quando ela ocorrer, vai parar, não tem jeito. Então eu tenho aqui meu XF, e aqui também os efeitos estão exagerados, né, gente? Isso aqui, na prática, na hora que você vai plotar, é uma coisa que às vezes você até confunde que parou em cima do zero. Mas se der um zoom lá, MATLAB, Scilab, onde vocês quiserem, Python, vocês derem um zoom lá, vai ver que tem um shift lá, está deslocado. Eu sempre coloco esse lembrete, já antecipei, ele já deu spoiler aqui, mas está aqui. Importante, o atrito seco não altera a frequência natural do sistema. Por que eu estou falando isso? Porque lá no amortecimento viscoso, a frequência natural do sistema é alterada. Tanto é que aparece um ômega D lá, se vocês recordarem. Parece um ômega D. Aqui não, ômega N, o tempo todo é a mesma coisa. Bom, então olha só, a gente viu que o decaimento é linear, a gente detectou essa característica. Então a gente pega dois pontos subsequentes aqui, a gente faz um triângulo destacado em amarelo e coloca um ângulo alfa ali, que é o ângulo que dá a inclinação dessa reta de decaimento. Como de x0, né, x0 para x1 e para x2 aqui eu tenho aqui é x0, x1, aqui é x2. x0 para x2 eu tenho um ciclo, então eu perdi ΔA, que é 4μn, a gente vai ver aqui, 4μn dividido por K. E a gente sabe que esse intervalo de tempo é o período, que é dado por 2π ômega n. Então, se eu tenho o cateto adjacente e tenho o cateto oposto, pelo arco tangente eu determino aqui quanto que vale esse alfa. Olha lá, só substituir. Então, meu alfa é dado pelo arco cuja tangente é 2μn, que é a força de atrito, ômega n dividido por kπ. Tá aí feito. Tem essa que vai determinar o quão inclinada essa reta está. Agora, se eu quiser determinar, por exemplo, o instante de tempo final, olha que interessante. Eu sei que de x0 até xf é a quantidade de amplitude que eu perdi em toda a duração do fenômeno. Então eu vou ter n ciclos vezes ΔA. Então vou ter n ciclos aqui. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e assim por diante. Então que faça uma regra de 3. Se um ciclo eu perco, o meu período é esse aqui, em n delta ciclos, né? ΔA, eu vou ter o TF. Então é a semelhança de triângulo. Então meu instante final vai ser 2π dividido por ômega n vezes o número de ciclos. Vai ser isso aí. Então o número de ciclos, a duração, né? Tempo até a parada do movimento, é a interrupção. Aqui o enésimo ciclo. Eu coloquei de novo aqui aquela figurinha lá para a gente se situar no caso aqui. Deu condição inicial, vibrou. E até o XF lá. Ó. Você viu que tem um XF que não é o X original. Ó, lá. Entendeu? O XF está aqui. Ó. Está aqui o XF. O X0 aqui. Então, olha só. Se eu sei que N que é o número de ciclos que ocorreu o fenômeno, vezes ΔA, minha perda de amplitude de x0 até xf é dado por n ΔA.
A equação do movimento, né? Como é que a gente falou em termos de energia, a parte fenomenológica da coisa, em termos de dissipação. Mas vamos tratar. Como é que a gente escreve? A gente não falou ainda da equação do movimento para esse caso aí. Então, olha só. Eu tenho aí um GIF animado mostrando como é que fica lá do começo do movimento até o primeiro ciclo, né? Ele pega, vou até repetir aqui. Eu vou repetir para a gente ver direitinho essa questão. Ele vai mudar a direção da força em função do sentido que ele está percorrendo. Certo? O que acontece? Na primeira ida, o primeiro meio ciclo, para um determinado ponto, eu vou ter uma direção da força de atrito. E na volta, a força de atrito para o mesmo ponto, né? Tá aqui, ó, mesmo ponto. Que esse é 1 e 2 aqui, ó. Para o mesmo ponto, por um lado a força de atrito vai estar apontado. Quando ele caminha da direita para a esquerda, a força de atrito está apontado para se opondo ao movimento. E quando ele está voltando para o mesmo ponto, né? Para o mesmo ponto, inverte a força de atrito. Tá? Então, assim eu vou construir aqui, ó. Vai ficar dessa forma que eu estou falando aqui, ó. Para esse primeiro ponto, né? Fica bem mais fácil de enxergar aqui agora. Para esse primeiro ponto, né? Da ida do primeiro meio ciclo, como ele está caminhando para cá, para a esquerda, olha só. Então a velocidade é negativa, porque eu sempre olho assim, ó, eu comparo o meu referencial para dar o sinal da velocidade. Então, como o corpo está vindo para cá, para a esquerda, a força de atrito está se opondo aqui. Aqui eu tenho a força de mola que está puxando, a força peso é normal. Tá? Então eu tenho o primeiro DCL. Então vamos escrever a equação de movimento para essa parte. Né? Força somatória das forças externas aí, positivo para a direita, olha só, positivo para a direita, que é igual a mx 2 pontos. Então, força de mola se opõe, menos kx, força de atrito concorda, positivo. Aí eu pego e organizo aqui, ó. Então eu tenho a equação do movimento para o primeiro ciclo, para o primeiro meio ciclo. Que é essa parte vermelha do trecho aqui, ó. Tá aí a equação para o meio ciclo. Olha, só que eu tenho vários meio ciclos no meu sistema. Então o primeiro meio ciclo é a ida, o segundo meio ciclo é a volta. Vamos fazer essa análise agora. Ó. DCL2, ó, exatamente o mesmo ponto. Como é que vai ser o diagrama de corpo livre? Tá? A única coisa que vai mudar em função da velocidade positiva, ou seja, como está vindo para cá, para a direita, a única coisa que vai mudar aqui é o sentido da força de atrito. Módulo e direção não mudam, muda o sentido. Então a única coisa que mudou foi isso aqui. Então escrevendo a equação do movimento para ela, olha só o que vai acontecer. Vai mudar o sinal aqui, óbvio, né? Então reescrevendo, para o segundo meio ciclo, eu tenho essa equação do movimento. Mas como é que eu vou tratar isso? Né? Eu tenho a equação para o meio ciclo e a equação para o segundo ciclo. Eu tenho vários meios ciclos em todo fenômeno, né? Em toda ocorrência do movimento. Dá para tratar separadamente, mas tem uma forma mais interessante da gente agrupar essas duas equações numa equação só usando matemática, né? Usando conceitos de matemática. Então vamos lá. Então tem essa situação aí, ó. Eu tenho a primeira equação para quando a velocidade for menor que zero, e tem a segunda equação que a gente determinou aqui, quando a velocidade for maior que zero. E eu preciso agregar isso aí. Não tem jeito. Como é que a gente agrega? É simples, ó. É muito simples. Tem uma ferramenta em matemática que é uma função, chama função signum. Lá do latim, né? Signum. Que é sinal em latim, né? Essa função, ela tem a finalidade de identificar o sinal de... Engraçado, uma função para identificar um sinal de uma função. Mas é isso que acontece. Ele é uma ferramenta matemática que identifica o sinal da função, que é o que está entre parênteses aqui. Então ele já faz isso aqui, ó, quando eu aplico essa função. Então vai ficar... Aqui é 2 pontos, viu, gente? Vamos consertar ao vivo aqui, ó. Vamos consertar ao vivo. Na hora da edição aqui, aqui tem 2 pontos aqui. Tá?
Voltando. Então essas duas equações eu fundi em uma só. Então toda vez que a velocidade for... Ele vai ficar identificando toda hora aqui a velocidade, o sinal da velocidade. Então quando for... É como se fosse uma chave. Quando for positivo, ele vai ativar essa equação. E quando for negativo, ele vai ativar a equação de cima. Então ele fica chaveando. Toda hora ele fica lendo o sinal. Então numa equação só, até do ponto de vista da programação, fica bem mais fácil quando vai programar. Ela chaveia convenientemente o sinal e me coloca a equação da forma correta. Então está aqui a equação do movimento, no caso de sistemas com amortecimento por atrito seco ou atrito de Coulomb. Onde a força de amortecimento é toda essa parcela aqui, ó. É a força de atrito vezes o sinal da velocidade. Viu? É toda ela aí. É o tipo de equação que, dessa forma aí, fica complicado de resolver analiticamente. Tem solução numérica, né? Então tem que programar mesmo. Nada demais, né? Coisa muito simples até. Mas assim, solução analítica, esquece, né? É solução numérica. E esse tipo de equação aqui, gente, ela é uma equação diferencial tal, e é uma equação não linear, viu? Ela é não linear. Não confundir equação diferencial não linear com decaimento linear lá de trás, viu, gente? Não confundam, viu? São coisas diferentes. Então a equação, como eu disse, a equação diferencial ordinária não linear. Então olha só o que a função signum faz, ó. Menos 1, ela é menos 1 se a velocidade é negativa, ela é 0 se for 0 e é 1 se é 1. Então ela fica, é uma chave, na verdade. Agora, com relação eu já adiantei lá no começo, né? Como é que vale o μ? O μ é constante. Né? Se a velocidade é nula, instantaneamente, naquele instante, é o μ estático que está atuando. Mas enquanto estiver em movimento, ou seja, velocidade diferente de 0, o μ é o cinético. O coeficiente de atrito é o cinético. Tá? Isso é importante. Então ele fica tipo dando um solucinho, assim, né? O solucinho é justamente quando a velocidade é 0 e vira estático. Tá? Mas é predominantemente o cinético que domina o sistema aí, a resposta. Né? Para sistemas mais simples, tudo, aí tem investigação mais sofisticada com o avançar da complexidade aí. Mas a gente não trata isso normalmente em graduação, não. Bom. Então, graficamente, né, eu tentei ser didático aqui. Então, tem a resposta, né, que está em preto. E eu coloquei uma escalinha de μ aí, para a gente saber como é que fica a força de atrito, né? Você vê que a força de atrito ela é constante o tempo todo, né? Ela fica mudando de sinal. À medida que o tempo vai passando, lá, ó, ora ela é positiva, ora ela é negativa. Ora ela é positiva, parecendo uma ondinha quadrada, que está em rosa aí, mais μn menos μn. E eu coloquei em azul aí, só para a gente entender que quando a velocidade é 0, a velocidade é 0 quando a derivada desse x aqui é 0. Ó. Então sempre quando estiver nos picos ou vales, dá um solucinho. Ó. Esse solucinho aí é justamente quando o μ ele fica estático. Mas aí quando está plano, é o μ cinético. É isso aí que acontece. Está lá a legenda para a gente identificar. Pessoal, espero que tenha sido útil aí. Realmente demorou um pouquinho mais, mas exige, né? Como é um conteúdo, né? A gente tem que explorar mais coisas, tentar ser o mais claro possível. Espero que tenha sido útil. E compartilhe se gostou. E bola pra frente. Vamos lá, hein? Bom trabalho para vocês e até o próximo vídeo.